Olá a todos, bem-vindos a este curso de vendas. Este curso de vendas ele é dedicado especialmente à venda de serviços e serviços de grande valor, tá? E alguém pode falar o seguinte: pô, mas eu vendo um serviço lá, mas eu vendo serviço de pequeno valor, tá? Eu vendo serviço, por exemplo, assim, de ar-condicionado. Então pera um pouquinho, aguenta firme aí que a gente vai falar sobre esses tipos de serviços técnicos, serviços, por exemplo, de pessoas que têm um curso superior muito específico, um mestrado, doutorado, alguma coisa do tipo. A gente vai falar sobre isso. E esse curso é dedicado ao quê? A um tipo de venda que é chamado de B2B, tá? Business to Business, ou seja, de empresa para empresa. A ideia desse curso aqui não é uma venda de um serviço simples, no seguinte sentido, assim, ó, eu vou lá e vou vender para Dona Maria um serviço, vou vender pro Zezinho. Não. A ideia por trás deste curso aqui é você, como uma empresa, um empresário, está vendendo para outras empresas. E não empresas pequenas, empresas grandes. A gente vai estar falando sobre isso, tá? E não empresas grandes, mas gigantes, tá? Empresas com tamanho específico. É um curso específico para vendas de serviços para, vamos dizer assim, empresas que consigam te pagar muito bem, tá? Essa é a ideia. Então, pois bem, e a gente vai fazer uma introdução aqui. Então, primeiro ponto, quem sou eu? Tá? Meu nome é Afonso Lopes, eu trabalho com a parte de serviços, tá? No meu caso, eu trabalho com uma área bem específica, sismologia, tá? Venda de serviços de tremores de terra. Então alguém vai falar o seguinte: pô, na minha área é muito difícil vender. Você está de brincadeira, você está falando com um cara que vende serviço de tremor de terra no Brasil. Alguém já ouviu falar de terremoto no Brasil? Não, né? Pois bem, é muito raro, mas existem empresas que compram. Então assim, todo serviço, por mais específico que seja, e você pensa assim: não, o meu serviço é tão específico que é difícil vender. Calma, calma, tem forma de vender, tá? E esse é o assunto desse curso aqui. Pois bem, esse tipo de curso aqui é um curso que você não vai encontrar muito. Por quê? Porque assim, eu tive muitos mentores ao longo da minha carreira como empresário. Aprendi a vender desde, vamos dizer assim, do zero, porque eu não era uma pessoa que sabia vender um serviço, por exemplo. E tudo que eu sei, eu não contaria, a não ser que eu já não estivesse trabalhando, né, fazendo vendas. Por quê? Porque hoje em dia, assim, as pessoas me conhecem muito, as pessoas me enviam já muitos e-mails, etc. Tal, eu não preciso guardar esse segredo. Então, eu vou contar o que eu sei, vou compartilhar. Mas é raro, tá? É raro você encontrar um empresário que vai falar tudo que eu vou falar nesse curso aqui. Então, vamos lá. E algumas pessoas já vão criar algumas barreiras. Então, nessa introdução ao curso, eu quero romper barreiras, tá? As primeiras barreiras mentais que um empresário, uma pessoa que tem interesse em vender grandes serviços, ela pode ter pela frente. E a primeira barreira é o seguinte, ó. Na minha área não há venda ativa. Não há. Os clientes chegam simplesmente. Minha área, por exemplo, vamos supor que eu fosse um sismólogo acomodado, né? Então falaria o seguinte: minha área é tão específica de tremor de terra em países que não tem tremor de terra, que o que acontece? Todo mundo me conhece, então as pessoas devem chegar até mim, certo? Hoje em dia, olha, a quantidade de serviço que eu faço já é maior do que a quantidade de serviço que eu consigo fazer. Então, tipo assim, hoje em dia já é assim. Mas não é o normal. Você tem que explorar, vamos dizer assim, explorar no sentido de buscar, pesquisar. O que é uma exploração mineral? Não é quando você extrai o minério, tá? É quando você pega uma área e você quer explorar essa área para saber onde tem minério. Aqui tem. O que é um explorador? Sabe Indiana Jones? É um cara que vai num lugar, vai querer descobrir coisas. Então o que acontece? Quando a pessoa diz assim, ó, na minha área não há venda ativa, desculpa pessoal. Tipo assim, se você já vende demais, etc, tal, eu concordo com você. Fica tranquilo, não se estressa mais. Mas se você está começando, você precisa ter venda ativa, tá? Não existe isso, ó, na minha área não há venda ativa. Eu fiz uma consultoria uma vez por uma empresa que basicamente era concorrente minha, tá? Era concorrente, mas tipo assim, era um amigo meu, muito amigo e tal. Então, eu fiz o serviço, cobrei baratinho pro cara, porque era um amigo, eu tinha interesse em manter um relacionamento. E eu falei pra ele, olha, você precisa, na sua área aí, mais específico, começar a encontrar cliente de forma ativa. E ele falava, não, todo mundo me conhece e às vezes pinga um serviço aí. Às vezes pinga. Mas quando você quer ter uma empresa e você quer fazer ela crescer,
não pode pingar. Não é pingar, você quer irrigar, você quer regar o negócio para crescer. Você não quer que pingue. Você não quer uma goteira na sua empresa, certo? Você quer irrigar a plantinha para ela crescer. Você precisa de bastante serviço, tá? Então depende do momento que você está da sua empresa. Bom, mas vamos lá. Então assim, na minha área não há venda ativa. A gente vai quebrar esse paradigma. Agora, quem diz isso? Quem costuma dizer isso são as pessoas exatamente que devem ter interesse nesse curso aqui. Tá? Muitas pessoas vão falar, não, mas esse curso talvez não seja para mim porque na minha área é muito específico. Então, por exemplo, assim, ó, tem a área que a gente está falando, as áreas são vendas de nicho. O que significa nicho? Nicho significa uma área muito específica, por exemplo, que nem a minha. Vender tremor de terra, vender serviço de tremor de terra, análise de serviço de tremor de terra, em países, em áreas que não tem tremores de terra, são raros. Por quê? Porque alguém precisaria disso. Por que alguém pagaria um sismólogo para estudar áreas, por exemplo, que não tem tremor de terra? Porque nas áreas que não tem tremor de terra são instaladas as obras mais perigosas do mundo. Então você precisa ter uma análise correta. Por quê? Por exemplo, você não coloca uma usina nuclear num lugar onde tem um monte de tremor de terra, a não ser no Japão, que os caras são loucos. O resto do mundo você coloca em áreas estáveis. Mas mesmo assim existe um pequeno risco. Qual que vai ser a espessura da parede da usina? Se tiver um tremor de terra, vai ser 1 metro, 2 metros, 1,5 metro, 1,20 metro, quanto que vai ser? Então você precisa de um profissional dessa área para estipular qual que é o sismo, o tremor de terra de projeto. Porque ali não tem tremor, mas eventualmente pode ter. Então pensa só, os sismólogos que ganham mais dinheiro são os sismólogos que trabalham com áreas onde não tem tremor de terra. É a maior especialização, vamos dizer assim, da área de sismologia. Por quê? Porque tudo que é importante é construído nesse tipo de área. E é difícil analisar esse tipo de situação. Como é que você vai saber qual que é o sismo de projeto? Né? Então, ou seja, é específico? É. Eu consigo vender de forma ativa? Consigo. Pego o telefone, consigo chegar até o cliente final lá e vender. Certo? Pois bem, então, esses nichos, eles podem ter 3 formas basicamente. São nichos técnicos, muito técnico, ou um nicho na forma de venda, na forma como você vai vender, ou um nicho do tipo de cliente. Não, quero esse cliente específico aqui, tá? Pois bem, empresas que desejam vender de formas específicas ou com foco em clientes específicos, por exemplo, vamos dizer assim, empresas que querem vender, o cara tem uma empresa de ar-condicionado, está vendendo serviço de ar-condicionado para a Dona Maria, né? Para o seu Antônio, e assim vai. Ok? Aí a Dona Maria paga lá R$250 ainda sofrido, assim, muito caro. Aí vai vender pro seu Antônio, tem que ir pro outro lado da cidade, vende outro serviço de R$250. Puxa vida, gasta, trânsito, aquela coisa toda. E aí o cliente xinga porque você chegou atrasado, você tem que ficar indo de um cliente pro outro. Aí de repente o cara fala, não, para um pouquinho, vou escolher um nicho, vou escolher uma área específica, vou me afundar numa área específica, vou cavar numa área específica. Ar-condicionado para shopping. É uma área específica. O shopping não vai te pagar R$250. Talvez se você for um especialista em ar-condicionado de shopping, você não vai ganhar R$250. Talvez você ganhe, sei lá, R$6.000. E aí de repente você tem o primeiro serviço em shopping, você daqui a pouco vende para o segundo, para o 10º shopping. E aí, ao invés de estar ganhando R$250, você está ganhando 60 mil por mês. Melhorou um pouco, percebe? Outra coisa, o cara vende pipoca, por exemplo, o cara é pipoqueiro, está vendendo pipoca. Está cansado de vender pipoca. De repente o cara se especializa em vender pipoca para cinema. Ou seja, uma coisa muito específica, uma forma específica de venda. Eu quero vender pipoca para cinema, não quero vender pipoca para o Walmart, eu não quero vender pipoca para colégio, eu quero vender pipoca no cinema, para cinema, por exemplo. Né? Ou, por exemplo, aqui, ó, o cara tem uma empresa de vender óleo. E de repente, vende óleo ali pro Afonso, que tem um carro, ali pro Ciclano, que tem outro carro, cada um paga R$19 para trocar o óleo, ele tem um lucro lá de R$6. Aí ele troca, sei lá, 2.000 carros por mês, talvez ganhe R$12.000. E ainda vai ter cliente que vai encher o saco, aquela coisa toda. Vai trabalhar feito um louco. Ou o cara pode se especializar em vender óleo e trocar óleo para ambulância. Uma coisa específica, ó. Eu vou nos hospitais, a ambulância corre demais. É uma coisa muito específica. Minha empresa é dedicada a vender óleo para ambulância, por exemplo, tá? Ou a outra coisa, o cara é especializado em vender lâmpada para grandes fábricas. Pô, já viu aqueles galpões gigantescos?
Tem um monte de lâmpada, certo? As pessoas que trabalham lá dentro precisam de lâmpada. E as lâmpadas queimam de tempo em tempo. Só que quando você tem 1000 lâmpadas ligadas, o cara sabe que todo mês vai queimar, sei lá, 50 lâmpadas. E aí os galpões daquela região ali, todo mês compram, sei lá, 1000 lâmpadas. O cara pode se especializar em vender lâmpada para galpões comerciais. Coisa específica, percebe? Quanto mais específico e você conseguir focar mais em empresas grandes que consigam te pagar melhor, certo? Pois bem. Eu, no meu caso, eu tenho uma métrica diferente, assim, não é nem galpão, não é nada disso. Eu vou explicar para vocês, para a área técnica, por exemplo, área, sei lá, engenheiro, geólogo, geofísico, biólogo e companhia. Eu tenho foco em empresas de um determinado tamanho, que não é nem grande demais, nem pequeno e nem médio. É um tamanho bem específico em valor, certo? Ou seja, tem uma condição perfeita para venda, do meu ponto de vista. Agora, você pode se especializar em coisas específicas dessa aqui. E quando você se especializa, o pessoal do hospital não vai te ligar falando o seguinte, ó, vem aqui por óleo. Não, você tem que, eu vou nos hospitais vender troca de óleo para ambulância. Vou passar toda sexta-feira nesse hospital, vou trocar o óleo das ambulâncias, vou passar toda quinta naquele outro hospital e vou me especializar em óleo de ambulância, sei lá. Uma coisa específica aí, percebe? Ou seja, quando você especializa, isso é um nicho, né? Ou, por exemplo, aqui, ó, empresas de nichos técnicos, como, por exemplo, empresa de engenharia dedicada a transformadores elétricos. O cara é engenheiro, mas ele só trabalha com transformador elétrico. Ou advogados especializados em patentes para grandes empresas. Você percebe? É um nicho técnico. O cara, o especialista aqui, o engenheiro especialista transformador, ele vai vender para quem? Vai vender para empresa de transmissão ou distribuição de energia. Não é isso? O advogado especializado em patente, ele consegue identificar quem é o cliente dele. É uma empresa de médio porte, grande porte, etc., tal, que compra ou produz patentes. Então ele vai saber isso, certo? Olha só, geólogos especialistas em prospecção mineral. Uma coisa bem específica. Biólogos especialistas em vida selvagem. Você fala, pô, mas quem vai pagar para estudar vida selvagem? Isso é coisa de televisão. Não, tem, por exemplo, obras de engenharia, como por exemplo hidrelétricas, que pagam para o pessoal ver quais são o tipo de vida selvagem que tem ali, se quando um lago enche, se aquilo afeta a vida selvagem, talvez tirar a vida selvagem antes de encher um lago. Tem tudo isso, são coisas específicas, percebe? Próximo, ó. Arquitetos especializados em prédios triangulares. O cara faz prédio triangular só. É uma coisa específica. Quem que compra prédio triangular? Quem pode ter interesse nisso? Ou marqueteiros especializados em contas de empresa de alimento. O cara só quer fazer marketing para empresa de frango, de bolacha e etc. E aí sempre vai entrar uma questão. Tem as empresas que todo mundo quer ir, né? E tem as empresas um pouquinho mais abaixo, que são as empresas que ninguém vai, porque ninguém dá muita atenção. Todo mundo quer, por exemplo, Sadia, Perdigão, etc. Nesse caso, né? E tem empresas um pouquinho menor. E tem empresas muito pequenas, que não vão conseguir te pagar. Mas tem um nicho, às vezes específico, de empresas com determinados faturamentos que talvez ali é onde você vai encontrar sua mina de ouro, né? Pois bem, então, ou seja, aqui, ó, formas de vender, formas específicas, é um nicho, nichos técnicos e também, ó, demais empresas de pessoas que pensam que só elas entendem da área delas. Eu tenho muitos amigos. O cara fala assim, minha empresa tem mal, etc, tal. Eu falo assim, me explica um pouco sobre a sua empresa, talvez eu consiga te dar uma mãozinha. O cara diz assim, não, você não entende nada da minha empresa. Não, você não vai entender, minha empresa é muito específica, uma área muito específica, sou eu que tenho que resolver o problema. Não preciso de ajuda de ninguém. Isso eu já ouvi demais. As pessoas não se tocam, que tipo assim, eu sou sismólogo vendendo serviços de análise de tremor de terra num país que não tem tremor de terra, certo? É difícil você começar a perceber. A universidade não te ensina, olha, a área de tremor de terra, quando não é o lugar que tem tremor de terra, um lugar estável, aquilo ali é a melhor área para ganhar dinheiro. Ninguém conta isso, você descobre isso, né? Ou seja, cada um desses especialistas pode descobrir sua área. Só que você precisa de um esforço. Você precisa de um esforço para conseguir enquadrar no nicho, beleza? E agora, se você está dentro de um nicho, você já escolheu um nicho para atuar, você vai ter que fazer o quê? Venda direta. Você não pode fazer venda passiva. Você tem que fazer uma venda ativa.
que é a venda passiva? A venda passiva é o seguinte, o cara coloca lá a propaganda do Yakult na televisão, coloca o Yakult na geladeira do mercado, o cara vai lá, o cliente vai lá e pega o Yakult sem nenhuma venda, certo? Isso é uma venda passiva, né? Você coloca um anúncio numa revista e você pensa que todo mundo vai ver esse anúncio e vai chegar correndo em você pedir serviço. Errado, tá? Eu atuei na minha área, vamos dizer assim, até agora mais 10 anos. E eu já fiz durante um ano, eu pensei o seguinte, não, eu fazia a venda ativa já, né? Eu pensava assim, não, vou dar um empurrãozão na minha empresa, assim, para fazer mais venda. Eu tô cansado de fazer ligação telefônica, fazer venda ativa, vou fazer umas vendas passivas, porque o pessoal de marketing diz assim, não, se você fizer propaganda, você vai ganhar dinheiro. Ah, é o que eu fiz. Fiz isso. Falei, vou comprar uma página de uma revista, certo? Na verdade, meia página de uma revista. E era uma revista do meu setor, uma coisa muito específica, a revista que mais é vista pelo setor. Então eu falei, bom, colocar uma propaganda, contratei uma empresa para fazer uma meia página, coisa linda, show. Falei, nossa, vai chover serviço. Comprei 12 meses de anúncio, certo? Adivinha quantos serviços eu vendi nos 12 meses de anúncio? Olha, ligou um cara querendo serviço, um cara. Tá? Eu já tinha mais 50 serviços em andamento. Ligou um cara. Gastei uma grana, ligou um cara e era uma empresa pequena demais. E tipo, quando eu dei o valor pro cara, o cara quase caiu pra trás, assim. Pum! Tipo, ele falou, não, é impossível pagar um valor desse. Então, tipo assim, percebe? Se você faz uma estratégia de marketing onde você tá tirando pra tudo quanto é lado, né? Muitas pessoas leem a revista, mas quantas ali são as pessoas que pagam? Será que os caras que pagam o serviço que você quer vender pelo preço certo, será que esses caras leem a revista? No meu caso não, E era o setor assim, onde parecia que todo mundo lia a revista. Então gastei lá, acho que eu pagava uns 5 mil reais por mês de anúncio, ou 3 mil, uma coisa assim. E o que acontece? Tive uma ligação e era de uma empresa pequena demais, tipo assim, não houve nenhuma venda, 0 vendas. Todas as vendas que eu fiz, tá? Vamos dizer assim, pelo menos nos primeiros 8 anos da minha empresa, 7 anos, não sei, todas as vendas foram feitas de uma forma específica que eu vou explicar para vocês. Venda ativa. Você vai lá, bate lá na porta do cara, basicamente, e faz a venda. Executa a venda. Ah, então, Afonso, quer dizer que eu vou virar um vendedor. Não, você vai virar um vendedor sim, mas vai ir um pouco além. Você tem que ser o fechador de contrato. A maior preocupação que eu sempre tive, que eu sempre vi assim, as pessoas que têm mais sucesso são os fechadores de contrato. Aquele cara que pega na mão e faz assim, ó, ok, feito, negócio feito, fechado, ok? Vou assinar, pum, é isso. Você precisa ser o fechador de contrato. Você precisa ser um vendedor, sim. Você precisa ser um negociador e você precisa ser o fechador de contrato. A pessoa que vai lá e vai executar do começo ao fim o processo, tá? Bom, e assim, as vendas de serviços de alto valor ou alto valor agregado parecem ser dessa forma em geral, né? Pô, eu queria vender serviço de ar-condicionado para grandes empresas, né? Mas ninguém aparece aqui. Fiz um site e ninguém aparece. Sabe quantas vendas eu fiz através do meu site? Sabe quantas pessoas chegaram e falaram o seguinte, eu ouvi lá no seu site, vim aqui fazer uma compra. Sabe quantas? Em 10 anos, isso aqui, ó, zero bola. Nenhuma pessoa. O site ele não serve para isso, a gente vai falar mais para frente. Então olha só, as pessoas falam o seguinte, essa venda de serviço é isso aqui, ó, tá empacado, olha só. Aqui o burro. Burro é animal valente, meu. Burro é animal importante. Tem força, etc, tal. E, inclusive um dos animais mais nobres da terra, certo? Por quê? Porque segundo a Bíblia, foi quem transportou o Messias, né? Então, ou seja, é considerado um animal muito nobre. Só que, olha só, se empacou, nem a caminhonete puxa o burro, percebe? Como é que funciona isso? Como é que você desempaca a venda? Né? Vamos lá, mais um aqui, ó. Um atrás e um na frente. É assim que você faz a venda? Você fica lá esperando, tal, o burro se movimentar. Não é assim que funciona a venda. Se você for fazer dessa forma aqui, não vai a lugar nenhum. Vai ficar parado, empacado. Mas daqui a pouco o burro desiste. Não é assim que funciona. Vai demorar. Pega uma cadeira confortável, porque vai demorar para fazer a venda. Pois bem. Então vamos lá. Aqui o cara. Esse aqui sim sabe andar de burro, ó lá. Montado no burro, ó, todo mundo assistindo, ó. O burro tá indo valente, ó lá, tranquilo. Aqui, ó, mesma coisa, ó lá. O burrinho correndo rápido, ó. O cara mandando bala. Como é que você faz isso aqui, ó? A ideia do curso, ó,
é mudar um pouco essa visão de ficar empacado. Pois isso pode ser dessa forma aqui. Você não precisa ficar com o burro, esse animal tão nobre, parado, atolado lá. Não, você pode andar com ele. É isso aí, você tem que fazer sua máquina de venda funcionar. E para você fazer sua máquina de venda funcionar, você precisa seguir determinada linha de pensamento, ok? E a linha de pensamento básica não é venda passiva. Ah, eu tenho um site, depois a gente vai falar sobre isso não resolve. Olha só, a mudança é da prospecção da forma passiva, que é isso aqui, ó, para a prospecção da forma ativa. Essa é a diferença aqui. Passivo, ativo. Passivo, ativo, ok? É bom ganhar um serviço de grande valor de vez em quando. E ficamos esperando sempre pelo próximo, porém isso é errado. Ou seja, eu tenho um colega que ganha um puta serviço gigantesco, etc. Tal. E ele falou, agora eu tô bem, etc. Tal. Passado um ano ele tava lá, tô esperando o próximo serviço. Você está esperando o próximo? Puxa, vai esperar, pega a cadeira confortável, porque você está fazendo isso de forma passiva. Você tem que ser ativo na venda, tá? Quando esperamos, acabamos abandonando o melhor da prospecção ativa, que é escolher o cliente certo. Quando você faz um negócio passivo, por exemplo, eu fui lá, coloquei o anúncio na revista e esperei os clientes virem, né? E aí quem veio? Veio um cliente pequeno. Veio um cliente pequeno, gastou meu tempo, tive que fazer visita, etc. Tal. Puxa vida, consumiu meu tempo, consumiu recurso financeiro, tive que pegar o carro, tive que estacionar o carro, tive não sei o que, tive que almoçar fora, tal. Às vezes você tem que pegar avião e tudo mais, e de repente, pá, não, é o cliente certo. Isso aqui, ó. O que adianta? Você vai lá e faz uma venda passiva, o cara chegou na sua empresa, beleza. Aí chega lá um cara com uma empresa que consegue te pagar um valor desse tamanho aqui, ó, não cobre as contas da empresa. Você vai querer o quê? Você está de brincadeira comigo. Ou seja, o melhor é fazer de forma ativa. Por quê? Porque o melhor da forma ativa, da venda ativa, é que você pode escolher o cliente certo. Você vai falar o seguinte, vamos supor, você abre um leque de 10 clientes. Tudo bem, você não vai saber qual vai comprar, se é esse, se é aquele. Mas desses 10 aqui, você escolheu os 10. Se um ou dois comprar daqui, ó, o que acontece? Você escolheu o cliente, você escolheu 10, 8 não quiseram comprar, mas você escolheu os outros 2. Você escolheu especificamente. Você vai fazer seu esforço de venda bem específico, né? Pois bem, continuando aqui, ó. Então assim, ó, esse aqui é um livro que diz assim, ó, tudo é óbvio, desde que você saiba a resposta, né? Como o senso comum nos engana. Então é o seguinte, quando eu falar tudo desse curso aqui até o fim, você vai chegar lá no fim e quando você começar a vender, você vai falar, isso tudo que o Afonso falou é óbvio. É óbvio. É óbvio desde que você saiba a resposta. Eu sei a resposta porque eu fiz muitas vendas, tá? Tem uma pilha de contrato desse tamanho, porque eu colecionava contrato, assim, minha paixão era colecionar contrato. Chegava em casa aqui, ó, mais um contrato, pá! Colocava na pilha. Tem uma pilha assim, ó, de contrato. Contrato grande. Contrato de 1 milhão, 5 milhões, contrato de 500 mil, tem um monte de contrato. Então o que acontece? Né? Esses contratos de alguns de longo prazo, inclusive. Mas, olha só, tudo é óbvio, desde que você saiba a resposta. Pois bem, eu sei a resposta. E no final você também vai saber, e você vai olhar e falar, bom, isso é óbvio, né? Mas desde que você saiba a resposta. Então assim, ó, continuando aqui, ó. Na minha área não há venda ativa, a pessoa diz. A primeira barreira, espero que eu tenha rompido a barreira para você, ó. Eu penso que você pode mudar isso. Na sua área não tem venda ativa? Na minha área de sismologia, nunca teve venda ativa. Eu fui o primeiro cara a fazer prospecção de sismologia. E adivinha? O primeiro que ganha mais, certo? Pois bem, então se na sua área não tem venda ativa, todo mundo é passivão lá na sua área, ótimo para você, manda bronca, ok? Não fica esperando na cadeira chegar cliente, tá? Eu tive já colegas que tiveram assim um puta negócio, por exemplo, conseguiram entrar em um setor específico, ganharam um cliente e falaram, não, esse cliente tá bom. E vamos esperar vir o próximo cliente. Nunca chegou o próximo cliente e depois de alguns anos, acho que foi 5, 6 anos, nem vou falar que empresa que era, o que aconteceu? Aquele um cliente cancelou porque estava fazendo corte de fornecedor e o cara quebrou a empresa. Ou seja, o cara tinha um cliente, estava ganhando dinheiro lá, rios de dinheiro, 50, 60 mil por mês, e não prospectou ativamente outro. Quando chegou a hora do corte da primeira empresa, o que aconteceu? O faturamento dele caiu de 60 mil para 0, quebrou. Percebe? Problema. Ou seja, quando é que você conserta o telhado? Quando está fazendo sol, você não conserta quando está fazendo chuva, não é verdade? Então quando você está ganhando seu dinheiro, vai lá, prospecte, ganhe mais cliente, mais dinheiro, tá bom? Essa é a dica.
a gente começa aqui e eu espero que tenha rompido a primeira barreira, que vocês tenham interesse em fazer o curso até o final. Ou seja, na minha área não há venda ativa, então na sua área você vai ser o primeiro, ok? Faça a venda ativa, não faça passivo, porque de forma ativa você escolhe o cliente, tá bom? Bom, por hoje é isso. Muito obrigado a todos. Até mais. Olá a todos. Hoje nós vamos continuar aqui na introdução, na parte de introdução, onde a gente vai derrubar a segunda barreira que as pessoas que trabalham com nichos específicos têm. Por exemplo, o advogado de patentes, o engenheiro de uma área específica, por exemplo, sei lá, barragens de rejeito. Sei lá, coisas específicas, né? Então vamos derrubar a segunda barreira. A segunda barreira é assim, ó. Eu já tenho um site, Afonso, e uma página no Facebook. Os clientes vão chegar, vai chover cliente. E o que eu posso dizer é o seguinte: eu tenho um site desde o início da minha empresa, nunca chegou um cliente através do meu site. Nunca, ok? Nunca. Página no Facebook nunca tive. Então não posso falar, mas eu posso garantir que, tipo assim, se o meu site, tá? Nunca chegou nenhum cliente bom através do site. Chega pessoas assim para te encher o saco, mas não cliente bom, aquele que você quer mesmo. Nunca fiz uma venda boa através do site. Então, tipo assim, posso te garantir que isso aqui é furada. Isso aqui é uma barreira que você tem que romper. Você tem um site, seu site serve para uma coisa específica, mas não é venda, ok? Pode ser parte da venda, mas não é a venda, tá? Então, por que é importante a gente fazer uma prospecção ativa? Então, assim, quem costuma dizer isso aqui, ó? Já tem um site, uma página no Facebook. Bom, em geral, pessoas de nicho técnico, né? O cara, por exemplo, é um engenheiro, especialista naquilo, aquela coisa específica. Ou outro lá, advogado especializado naquilo. E assim vai. Coisas específicas, bem específicas, né? Você não vai conseguir fazer venda com site. Por quê? Porque vamos reformular isso aqui. Talvez você faça alguma venda com site, mas você não vai conseguir fazer nenhuma venda boa. Sua empresa não vai crescer através de um website, ok? Você não vai crescer, você não vai ganhar dinheiro, você vai ganhar rios de dinheiro com o site, ok? Você precisa fazer a venda. Você não faz uma venda de 500 mil, o cliente não chega para gastar 500 mil com uma pessoa que ele conheceu através de um site, ok? Não é assim que funciona, tá? As vendas de serviço de alto valor, ou de alto valor agregado, são feitas por humanos, não máquinas. Você tem um ser humano de uma ponta e tem um ser humano na outra ponta. Você é um ser humano de uma ponta, seu cliente é um ser humano na outra ponta. O ser humano da outra ponta, como vocês vão ver ao longo desse curso, ele tem medos, ele tem obrigações, ele tem que responder pessoas e ele muitas vezes tem um bom salário. Então, por que um cara que tem um salário, por exemplo, de 100 mil reais por mês, 50 mil, vai arriscar comprar um serviço com uma empresa pequena e depois, a empresa pequena comete um erro e aí para quem cai? Quem que perde o salário de 50 mil? É você? Não, é o cara lá, né? O gerente, o diretor da companhia. Então o que você vai ter que fazer? Você tem que construir uma relação de confiança, tem uma forma específica. O website constrói relação de confiança? Não constrói. Relação de confiança é de humano para humano. Sem os dois humanos não vai funcionar o negócio, ok? Ok, e eu vou dar um exemplo aqui, algum exemplo muito interessante. Primeira coisa, eu vou indicar um livro, tá? Esse livro aqui é do Steve Kaplan, A Estratégia do Elefante. Esse livro aqui todo mundo deve ler, tá? É importante ler? Olha, é legal ler, tá? O curso já vai te dar uma ideia boa do que você precisa, tá? O curso do começo ao fim você vai entender o que você tem que fazer. Mas, esse cara aqui, ele tem algumas ideias interessantes que, vamos dizer assim, vai estar bem detalhado lá. Eu acho que assim, é fundamental o livro? Não, mas é um livro que eu indico, tá? Pois bem, olha esse cara aqui. Esse cara aqui é o sonho de consumo de todo matemático ser, né? O matemático das empresas. Petrobras, Vale e outras 30 companhias querem contratar os serviços de Agnaldo Ricieri. Descubra por quê. Então tá aqui ele com o castelo dele lá que ele construiu com o dinheiro que ele ganhou, certo? E ele trabalha na área que ele ama, certo? Que é matemática, trabalha com empresas importantes e tudo mais. E o mais interessante, ganha muito dinheiro. Pois bem, vamos dar uma olhada aqui. Isso aqui é da revista Exame. Vamos ler um pouquinho. O matemático das empresas. Petrobras, Vale e outras 30 companhias querem contratar o serviço do Agnaldo Ricieri. Descubra por quê. Aulas que ele ministra no Instituto de Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, em São José dos Campos, onde também fica a sua casa, uma exótica construção no estilo de castelos medievais. Tá? O cara é um professor do ITA. As consultorias que ele presta a empresas do porto da Petrobras, Vale e Pirelli são, vamos dizer assim, consultorias grandes, né? Ricieri tornou-se um sonho de consumo para as companhias. Ele diz assim: tenho recusado trabalho toda semana.
diz o professor, que atualmente presta consultoria para 5 empresas, mas tem outras 30 empresas na fila. Ok. Diz assim, é um tipo de trabalho que paga muito bem. Por uma consultoria recente, ele recebeu 3 milhões de reais. Bom valor, né? 3 milhões de reais. Bom, então assim, vamos lá. É possível você vender uma consultoria de 3 milhões de reais? Bom, eu posso garantir que é, porque eu já vendi maior que 3 milhões. Mas a questão é o seguinte, como é que você faz isso? Como é que você faz isso? Não é uma coisa assim, você montou o site lá e vai chover companhia querendo pagar para você alguns milhões. Não é assim que funciona, percebe? Você tem que desenvolver um determinado relacionamento de uma determinada forma, você tem uma forma de atuação, ok? E o que a gente vai falar aqui é sobre isso, forma ativa de prospecção. Pode ser que no caso dele tenha sido passivo, uma venda passiva, eu duvido, tá? Sempre existe uma venda ativa, tem formas de fazer venda ativa, ele tem a forma dele, eu vou mostrar a minha forma, ok? A dele eu não sei se ele vai te contar, mas a minha forma eu vou contar, porque, bom, eu, assim, não estou precisando de mais clientes, como ele diz aqui, ó, o cara já tem 5 clientes em andamento, mais 30 na fila. Pois é. Então assim, quando você faz alguma coisa bem feito, e você faz a primeira vez, você faz um serviço assim fantástico, aí sim, é lógico, o negócio começa a fluir ainda mais e cada vez mais. Mas ainda assim, é bom você ter uma prospecção ativa, ok? Não é passiva, é ativo. Pois bem, então eu vou continuar aqui, ó. Esse outro cara aqui, ó, Fernando Raina. Fernando Raina, ele é colunista da Folha do Estadão. Pois bem, só que o que as pessoas não sabem do Fernando Raina eu também já tive o prazer de conhecer, né? E assim, o Fernando Raina, ele é biólogo, tá? Uma área bem específica, você é biólogo na área de DNA de plantas. E ele montou 2 empresas, ele era professor da USP, onde eu dava aula também, ele montou 2 empresas, saiu da USP, né? Para desenvolver a área de genética de plantas. E vamos dar uma olhada aqui o que aconteceu com ele, ó. Monsanto compra 2 empresas do Grupo Votorantim. Ele era diretor do Grupo Votorantim, tá? A Monsanto, a multinacional americana, adquiriu as empresas Canaviales e Alelix, tá? O negócio foi fechado por 280 milhões de dólares, na época 616 milhões de reais. Adivinha quem é o dono? Aquele biólogo colunista do Estadão, né? Ele é colunista porque ele gosta de ser colunista, não é porque ele precisa de dinheiro, tá? Ele era professor da USP também. Ele foi lá, montou essas 2 empresas, a Canaviales e a Alelix, e vendeu para Monsanto. Esse cara é multimilionário, certo? E aqui está ele, ó. Olha só, fundo Pitanga, que ele montou um fundo de investimento em empresas, capital de risco de grife, concebido com capital pessoal de grandes empresários brasileiros, incluindo aqui o Fernando Raina, né? E assim, de novo, como ele conseguiu fazer uma venda dessa, né? É a pergunta. Pô, o cara não é uma consultoria de 3 milhões, ele vendeu uma empresa, 2 empresas, por 600 milhões. Como é que você consegue vender alguma coisa tão grande? Um serviço tão grande, uma empresa tão grande? Como é que você consegue fazer isso? Tem sempre uma mãozinha, né? Então assim, Afonso, eu gostaria de vender serviço pequeno, meu objetivo é ganhar 5 mil reais por mês. Desculpa, talvez esse custo não seja muito voltado à sua ideia. A gente vai pensar um pouco nesse custo um pouquinho maior, um pouquinho grande, tá? A gente está pensando assim, um pouquinho maior, bem maior, ok? Então vamos lá, não estou falando dos 600 milhões, nunca vendi nada de 600 milhões. O cara realmente aqui, ele fez um bom serviço, mas eu imagino como é que ele deve ter feito. Deve ser muito parecido com o que eu faço a minha venda dos meus serviços. Eu nunca vendi uma empresa, tá? Nunca vendi uma empresa desse porte, mas serviços, especificamente serviços, a minha área, tá? Serviços técnicos. Então assim, vamos lá, ó. Venda de nicho, né? Eu já tenho um site e uma página no Facebook. É a barreira que a gente está tentando romper hoje. Pois bem, ó. Você nasceu em berço de ouro? Se você nasceu em berço de ouro e seu papai é uma pessoa assim muito influente, fica tranquilo, ok? O Bill Gates, o pai do cara era influente, o avô dele era banqueiro, a mãe dele era como é que se fala? A conselheira da IBM, pô, para onde ele vendeu o primeiro serviço dele. Quando você está em berço de ouro, assim, você pode se dar o luxo de fazer determinadas coisas. Se você não nasceu em berço de ouro, como eu não nasci, bom, aí vem esse provérbio aqui, ó. Se não houver vento, reme. O que é se não houver vento, reme? O vento vai te levar na forma passiva e o remo vai te levar de forma ativa. Se não houver vento, reme, ok? Reme. Esse curso aqui é para ensinar a remar nesse caso, ok?
O que eu quero de todo mundo no final do curso é todo mundo entendendo fazer venda, não tendo nenhum problema assim, ai, venda, e não sei, não é tão legal, etc. Não, venda, negociação, fechamento de contrato. Venda, negociação, fechamento de contrato. Tá? Esse curso, assim, eu vou mostrar para vocês como é que faz. Ah, vai ter alguns detalhes que vão ficar para outros cursos. Nesse curso aqui a gente vai falar sobre venda. Eu não vou falar sobre que preço você deve cobrar no seu serviço. Isso é uma coisa que você deve saber. Se você não sabe, ou se você ainda não está fazendo corretamente, vai ter um curso sobre preços. Estipular preços para serviços de alto valor. Tipo assim, você não vai conseguir ganhar dinheiro vendendo o seu serviço por, sei lá, 20 mil, 15 mil. Você vai ter que vender por valor maior. Então você vai ter que entender como é que faz essa venda no sentido de preço. Como é que você configura o preço, ok? Isso vai ser outro curso. É bom ter network para ajudar na venda? Com certeza, vai ter outro curso sobre network. Mas tudo que você precisa saber para venda, para executar a venda, principalmente a primeira venda, que a gente vai estar falando aqui, que vai ser uma venda de valor menor, e tem um motivo para ser pequena, você vai conseguir fazer. Vai ser o passo 1 para você colocar sua empresa no caminho de uma venda ativa, você vai dar nesse curso aqui. Passo 1. Tá? Você vai entender todo o conceito. Tá? Você vai conseguir fazer. Aí depois, quando você vai dar o passo 2, que é vender serviço, já definir o preço e como que vai ser, aparentar esse preço e tudo mais, aí a gente faz um outro curso. Mas você já vai conseguir fazer a venda com este curso aqui. Afonso, quanto tempo demora para fazer uma venda de um serviço grande, de alto valor? 2 dias? Não. 10 dias? Não. 1 mês? Não. Demora 4 a 6 meses. Tá? Demora um tempo. Eu vou explicar tudo para vocês durante o curso. Mas vamos lá. Vamos precisar criar uma mudança de paradigma. Você vai precisar criar essa mudança de paradigma. Qual é a mudança? Da venda passiva para a venda ativa. Tá? B2B, business to business, empresa para empresa, negócio para negócio. Okay? Você não quer vender serviço para a Dona Maria, você quer vender serviço para uma grande empresa, certo? Ou uma média empresa de um valor bem interessante, que fature bem. Tá? Então vamos lá. Toda conquista começa com a decisão de tentar. Afonso, eu não sei se vai dar certo. Que tal tentar? Não é tão mal assim. Toda conquista começa com a decisão de tentar. Concordo 100% com essa frase. Que tal tentar? O que você tem a perder? Você vai perder muita coisa? Vai perder um tempo aqui ouvindo o curso. Não é tanta coisa assim. Não é verdade? Vamos lá. Continuando aqui. A forma mais elevada da inteligência humana é a capacidade de observar sem julgar. Eu estou falando algumas coisas e ao longo do curso talvez eu fale algumas coisas que pode tipo assim mexer com algum estigma, alguma coisa que você tenha, assim, alguma coisa que te segure. O que eu quero de vocês? A forma mais elevada de inteligência humana é a capacidade de observar sem julgar. Vê o curso sem julgar. Aí no final das contas você faz lá um teste. Não conseguiu? Aí beleza, você fala, bom, talvez não seja legal para mim. Mas tenta, você não tem nada a perder, ok? Você tem muito a ganhar, na verdade. Então vamos lá, respondendo, eu já tenho um site e uma página no Facebook. Bom, um site é quase inútil na venda de um serviço de alto valor. É quase. Porque eu não estou dizendo que ele é 100% inútil. Porque assim, na hora que você foi lá fazer a venda, você vai lá se apresentar, você vai lá fazer as ligações e tudo mais, é bom você ter um site para o cara saber que você existe, que você não é uma pessoa assim perdida no mundo. O cara saber que você realmente tem uma empresa, que você tem um telefone, que você tem um e-mail, tá? Para ele saber alguma informação. Tá? Por exemplo, cartão de visita. Cartão de visita não faz venda, ok? Site não faz venda, folder não faz venda. Mas é bom ter um cartão de visita na hora de fazer a venda. É bom ter um site na hora de fazer a venda, certo? Um site, ele é fundamental como um pedaço da venda. Um pedacinho desse tamanho. Mas não para o cliente certo chegar na sua porta. Não para o cliente certo ir lá comprar de você. Você precisa ir prospectar. Você precisa ir atrás do cliente certo. O cliente certo não vai ser achado assim do nada. Ele não vai cair. Não chove cliente certo em cima de você todos os dias, ok? Você precisa. Se não tiver vento, reme. Não é isso? Então assim, um site é quase inútil, mas ele não é inútil. Ele não é inútil, não é 100% inútil. Nunca fiz uma venda por causa do site. Mas com certeza todas as minhas vendas foi importante eu ter um site para mostrar que eu existo, que eu tenho um telefone, que eu tenho um escritório, que eu tenho isso e aquilo, não é verdade? Então assim, e detalhe, qual que é a mudança de paradigma aqui? A mudança de paradigma proposta aqui é sair da venda passiva, onde você espera o cliente entrar pela sua porta, tá? Por exemplo, tem uma loja de roupa, beleza. Se tem uma loja de roupa, o cliente vai entrar pela sua porta, isso é uma venda passiva, ele vai lá escolher a roupa. Só que você está vendendo para a Dona Maria, percebe? Aí é complicado. Se você quiser vender para uma grande empresa, ele não vai entrar pela porta. Você não é um comércio,
especificamente. Inclusive, se eu vendesse roupa, eu não abriria uma loja para as pessoas entrar lá para comprar roupa, ok? Eu escolheria a roupa específica e venderia para empresas. Ó, você não precisa de uniforme? Que tal comprar essas aqui? Olha, chegou o Natal, que tal dar uns presentes para os seus funcionários aí? Que tal dar umas camisas? Sei lá, certo? Por quê? Porque em grande empresa, ela não é a Dona Maria, ela tem condição de pagar 20 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil, 1 milhão. E a Dona Maria só tem condições de pagar 25 reais, entendeu? Então se você vai ter que ter muitas Dona Maria entrando na sua lojinha para você ganhar 2.500, 5 mil. Quando você vende para uma empresa, você consegue fazer uma venda de 10 mil, 15 mil, 30 mil. Se você estiver falando de serviço especificamente, não de produto. Se você estiver falando de serviço, aí você consegue fazer venda de 100 mil, 500 mil, 1 milhão, 3 milhões, 5 milhões, e aí vai, certo? O céu é o limite. Então, a mudança de paradigma aqui que eu quero criar nessa introdução do curso é você entender que você tem que mudar da venda passiva para a venda ativa, ok? Não importa se o seu nicho é extremamente técnico, tá bom? Bom, por hoje é isso. Espero que todo mundo tenha entendido. Um site, ele é importante, mas ele não é o que faz a venda. A venda é feita de outra forma, de forma ativa. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado a todos. Até mais. Olá a todos. Hoje nós vamos quebrar uma terceira barreira, tá? Uma barreira que muitas pessoas que atuam na área de nichos específicos têm, né? Uma barreira que os engenheiros têm, os biólogos têm, os geofísicos, geólogos e companhia, advogados têm, que é o seguinte, ó. Uma equipe de venda é algo muito grande, muito caro e ineficaz ainda por cima. Ou seja, não vale a pena para minha empresa, certo? E eu vou mostrar para vocês hoje que tudo isso aqui está errado. Ou seja, uma equipe de venda não é algo grande, não é algo caro e não é algo eficaz. Pelo contrário, uma equipe de venda é algo muito pequeno, muito barato e muito eficaz. É o oposto, né? Nós, da área mais técnica, vamos dizer assim, a gente pensa o seguinte, não, esse negócio de vendedor, isso aí vendedor é para carro, vendedor é para loja de roupa, né? Minha empresa não, minha empresa é outro nível, a gente é da área técnica, ou eu vendo coisas para um nicho muito específico, eu vendo para hospital, eu vendo para banco, coisas bem específicas, nichos, né? Nichos. A gente pensa, não, a gente não precisa de uma equipe de venda, o vendedor nem vai entender o que eu estou vendendo. E essa é uma verdade, tá? Você vai contratar um vendedor, o cara nem vai entender o que você está falando. Quanto mais vai conseguir vender o que você quer que venda. Então assim, uma equipe de venda não é algo muito grande, porque você não vai contratar um monte de vendedor, isso não é verdade. Não é algo caro, pelo contrário, é quase de graça, tá? E é eficaz. Só que você tem que ter uma visão correta do que é uma equipe de venda, tá? Porque uma equipe não vai ser bem uma equipe. O termo é, você vai ser o negociador, o vendedor, o fechador de contrato. Você, ou seja, não é muito grande, você só precisa de um cara, uma pessoa, tá? Você, certo? Não é caro, por quê? Porque é grátis, é você que está fazendo, certo? Você está fazendo, você não está pagando externamente. Não vou dizer assim, não é grátis porque você também tem seu custo, mas você não está pagando nada extra. E outra, não é eficaz, porque eu vou mostrar para vocês que é altamente eficaz, ok? Então vamos lá, por partes. De novo, a gente tem essas empresas aqui, né? Ou seja, ramos específicos que tem formas específicas de venda, como o cara que vende só para ambulância, o cara que vende só para cinema e assim vai, né? Só para shopping, só para banco e assim vai. Tem o pessoal técnico, que é a minha área, por exemplo, que eu também poderia estar aqui, falando, não, eu sou sismólogo, não consigo explicar nem o que é sismologia para um parente, quanto mais vou explicar para um vendedor que vai chegar lá e não vai conseguir entender nada, não vai conseguir explicar nada, não é isso? Então, e demais empresas de pessoas que pensam que só elas entendem da área delas. Então, de fato, você tem um problema aí. Essas pessoas aqui têm um problema básico, que é isso aqui, ó. Todo mundo pensa, uma equipe de venda é algo muito grande, caro e ineficaz. Isso não é verdade. Pois bem, se as vendas de serviço de alto valor agregado são feitas por humanos, como a gente falou, certo? Os dois humanos das duas pontas, quem deve fazer a venda? Um humano, certo? E quem é esse humano? Esse humano é você, certo? Então o seu cliente é um humano, você é humano, você está fazendo uma venda lá no meio, certo? Pois bem, a interação entre os dois. Então olha só, vamos lá, quem faz as vendas desse cara aqui? A gente já falou sobre ele, certo? O Ricieri, ele faz consultoria de até 3 milhões de reais, na época dessa revista aqui, que faz muito tempo já, com certeza agora é maior.
tem uma fila de empresas querendo contratar o cara. Quem que faz a venda? Quem que entende? Ele pega um vendedor e manda por aí, e o vendedor sai lá, não, vou explicar umas fórmulas matemáticas de uma forma simples para você. Por quê? Quem que vende o serviço dele? Vou te falar uma coisa, 100% de certeza, quem vende o serviço dele é ele. Quem vende o serviço dele é ele. Quem entende o que ele vende é só ele. E quando ele explicar para o cliente, provavelmente o cliente também vai entender. Da mesma forma, quando eu explico o meu serviço para o cliente, ele entende. Mas, às vezes, o cliente também me explica coisas que eu entendo do ponto de vista dele. Então, eu preciso ter essa interação para que eu consiga fazer a venda de um serviço com valor agregado maior com o tempo. Então, por exemplo, eu vou lá, apresento um serviço de sismologia. Olha, vamos dizer assim, 100% dos meus clientes não entendem que o meu serviço é de alto valor agregado. Eles vão lá e falam, tremor de terra, puxa, a gente tem que contratar, mas é importante, mas, puxa, tão caro, tal. E aí numa conversa, por exemplo, com um dos clientes, o cliente falou o seguinte, e tal serviço você faz? Eu falei assim, deixa eu pesquisar. Eu pesquisei um serviço adicional da minha área, certo? Um serviço assim, eu usava um equipamento de 150 mil reais, que é um sismógrafo, né? E a outra área que o cliente me pediu o serviço, usava equipamento tipo assim, de 2 mil reais. Olha a diferença, tá? 2 mil reais, baratinho, certo? Uma área muito simples. E quando eu fui vender o serviço, o cliente, ele se sentiu muito melhor pagando 3 vezes mais no serviço de 2 mil reais, do equipamento de 2 mil reais, do que pagar 3 vezes menos no serviço com equipamento de 150 mil. Por quê? Porque o cliente entende de formas diferentes o serviço. Tá? Você pode pensar que você sabe tudo sobre o seu serviço, mas isso não importa numa venda. O que importa é o que o seu cliente entende sobre o seu serviço. E talvez ele crie uma demanda que aí sim você consiga crescer o valor do seu serviço. Fala, ok, imagina esse cara aqui. Não, comece a explicar para o cliente lá como é que faz integral, equações diferenciais, não sei o que. O cliente fica olhando assim e fala assim, ok, você quer cobrar quanto por isso? Ele fala assim, quero cobrar 50 mil. O cliente vai falar, caro, eu nem sei o que é integral. Quero cobrar 30 mil, caro. Quero cobrar 20 mil, caro. Poxa, 20 mil é caro? Quero cobrar 10 mil, caro. Aí de repente o cliente fala pra ele assim, olha, pra mim isso aí no que você faz, eu vou até pagar os 10 mil, mas não vale nada, tá? Mas se você fizesse uma coisa para conseguir reter fuligem numa chaminé, utilizando não sei o que, etc, tal, eu te pago os 3 milhões. Aí o cara olha e fala, é a mesma coisa quase que eu tô falando, na verdade é até mais fácil de fazer. Você me paga 3 milhões? Beleza, você me paga aqueles 10 mil pelo difícil e me paga os outros 3 milhões pelo fácil. Não tem problema. Você percebe? Por quê? Porque às vezes você pensa o seguinte, tal coisa não tem valor, qualquer um consegue fazer, mas o cliente entende o oposto. Porque ele vai ver, já procurou em tantos lugares, ninguém quis fazer aquele serviço que você pensa que é simples, certo? Porque todo mundo, todos os outros técnicos igual você, pensou o seguinte, tal coisa é simples, aí não vale nada. E para o cliente aquilo que é importante. Então, se você quer fazer uma venda de serviço de alto valor agregado, você tem que ter comunicação com o cliente. Se você não se comunicar, você vai ter um problema. E para comunicação, quem que é o melhor vendedor? É o próprio cara que vai fazer o serviço, certo? O cara da área técnica, é você, especificamente. No meu caso, sou eu que faço serviço, certo? Então, assim, quem faz as vendas desse cara aqui? Provavelmente é ele, né? Próximo. E este cara aqui? Quem faz as vendas desse cara aqui? Quem foi lá? Quem que a Monsanto chegou e falou que queria comprar a empresa dele? Ou será que ele foi lá na Monsanto? E foi lá e apresentou a empresa e fez acontecer? Quem você acha que faz a venda tão técnica quanto essa? Eu nem entendo o que esse cara faz, percebe? Então quem que fez a venda? Provavelmente ele, certo? Da mesma forma, se eu explicar para ele o que eu vendo, provavelmente ele não vai entender, certo? Com o cliente você vai desenvolvendo o relacionamento, você vai explicando e o cliente vai te dando feedback, ele vai explicando o que ele quer. E aí o que você vai fazer? Você vai poder entregar um serviço com valor maior, ok? Vamos pegar o exemplo aqui. Troca de óleo de ambulância, ok? Aí você pensa o seguinte, eu converso lá com o cliente e falo, ambulância, é importante trocar o óleo a cada tantos mil quilômetros, etc. Tal. O cliente fala assim, isso é muito chato. Ou seja, será que você vai conseguir fazer uma venda? De repente o cliente vira para você e fala o seguinte, eu não me incomodo com nada disso, o que me incomoda é essa ambulância ter que parar às 3 da tarde, no horário do pico, para trocar o óleo. Aí você vira para o cliente e fala assim,
Então, para você não faz diferença. Você pagaria 50, 100, você pagaria R$200 para trocar o óleo? R$200 é caro. Tá, ok, mas eu troco o óleo às 3 da manhã. Não, eu pago 500. Percebe a diferença? Você ouviu o cara, ó, eu queria que o óleo fosse trocado de madrugada. Não, eu troco, mas olha só, tem que pagar a hora extra pro funcionário, certo? Tem que pagar não sei o que, de noite tem insalubridade, não sei o que, etc, tal. É uma coisa mais difícil, que você tem que pôr uma luz especial embaixo para ver o parafuso que você vai soltar o óleo, tal. Mas eu troco às 3 da manhã. Faço isso em vários hospitais. Troco às 3 da manhã o óleo. De repente o cara olha e fala, R$500 é barato para trocar o óleo às 3 da manhã. Percebe? Então assim, você não sabe exatamente, não estou falando aqui uma situação hipotética, tá? Mas assim, você não sabe exatamente o que o seu cliente quer comprar. Certo? Então, se você se você quer vender um serviço de alto valor, você tem que vender. Por quê? Porque você vai ouvir, vai comunicar, vai ouvir, vai comunicar até você acertar, certo? Pois bem, continuando aqui então. Vamos lá. Uma equipe de venda é algo muito grande, caro e ineficaz. Vamos tentar entender isso. Tamanho da equipe de venda. Tamanho. Primeira coisa, se ela é muito grande. Você só precisa de uma pessoa em sua equipe de vendas. Porém, ela precisa ser você. Ok? Você precisa de uma pessoa, mas ela tem que ser você. Certo? As pessoas da área técnica, elas não têm saco para fazer venda. Essa é a verdade. Então eu também não tinha. No início não tinha. Não, eu sou o cara que faz relatório. Eu sou o cara que faz as contas. Eu não sou o cara da venda. Né? Mas, o que eu descobri? Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço venda de uma forma que eu consigo fazer meus relatórios também. Tá? Mas eu vou explicar para vocês mais para frente. Né? Em outras aulas. Bom, então você só precisa ter uma pessoa. Próximo, custo de uma equipe de vendas. Sim, você tem um custo, né? Por quê? Porque quando você vai fazer sua visita a clientes, isso tem um custo da gasolina, estacionamento, né? Às vezes você vai pagar, sei lá, R$30 de estacionamento, você vai ter almoço, às vezes tem que pegar uma passagem de avião, né? Ó, ligações telefônicas tem um custo, os cartões de visita tem custo, você tem que comprar isso aí, né? Cafés e almoço tem custo, às vezes até toma um café com clientes, às vezes você paga, tal. Porém, não é um custo absurdo, certo? Tem um custo. Você não vai... Olha, pessoal, você consegue fazer venda com R$0. Não é assim que funciona, tá? $0. Não é assim que funciona. Você vai precisar comprar os cartãozinhos de visita, vai custar, sei lá, uns R$50. Você vai precisar pagar gasolina, essas coisas aí básicas, né? Mas não é um custo absurdo. Então assim, o que você vai fazer? Você vai começar pelos clientes de menor custo, ou seja, os mais próximos do seu trabalho. Então, por exemplo, quando eu comecei a prospectar, tinha 2 lugares que tinham muitos clientes possíveis, né? Rio de Janeiro e São Paulo. Eu estava em São Paulo. Tipo assim, Rio de Janeiro tem que pegar avião. Se o cliente precisar de 3 visitas para venda, eu tenho que pegar avião 3 vezes e etc. Tal. Por onde eu começo a vender? São Paulo, é óbvio. Eu vou vender perto de onde eu tô, certo? Ou seja, sim, tem um custo a equipe de venda? Tem. A equipe de venda é só você, um cara, mas ainda assim tem um custo. Então o que você vai ter que fazer? Para você reduzir o custo, se você tiver interesse, comece com as empresas que estão mais próximas a você. Né? Próximo, diz aqui, ó, é ineficaz, uma equipe de venda é ineficaz. Não, é muito eficaz, ela é muito eficiente. Tá? Para cada 10 bons clientes, potenciais clientes, que a gente vai chamar de prospect. Tá? Prospect é aquele que você está prospectando. Tá? Você está tentando prospectar, é um prospect, é um potencial cliente. Então para cada 10 bons prospects, né, que você liga, você consegue marcar a reunião com 2 ou 3 em um período de 2 meses. Essa é mais ou menos a estatística que eu tenho para o meu setor. Então, pego 10 empresas top, ok? E se eu me dedicar muito, eu vou ouvir 7 nãos. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Às vezes são os primeiros. Puxa, como é frustrante, né? Você ouvir assim, você liga lá, não. Putz, não. Parece um toque de piano. Não, 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 não. Tipo assim, mais uma hora você vai acertar, certo? E aí vai sobrar 2 ou 3. Você vai conseguir marcar a reunião com 2 ou 3. Num período de 2 meses. E você consegue fechar uma boa venda com pelo menos um desses 10 num período de 6 meses a 12 meses de trabalho sistemático bem feito. Tá? Tem um colega meu que consegue fechar 2. Ele falou pra mim, eu falei, ó, tô fazendo uma estatística aqui, pra mim cada 10 eu fecho 1. Ele falou, eu fecho 2. Tipo assim, depende da sua dedicação também. Então, eu consigo, para cada 10, tranquilamente, eu consigo marcar reunião com 2 ou 3 e eu consigo vender para 1. E quando eu digo vender serviço de 500 mil, 1 milhão. Tá? Então assim, se você está começando, você não vai conseguir vender um serviço de 500 mil, 1 milhão. Você vai conseguir vender serviço de 20, 15,
tá? Você vai ter um, vamos dizer assim, você tem que vai ter que pisar em degrau por degrau. Vou mostrar para vocês, tá? Vamos mais para frente. Bom, continuando aqui. Olha só, uma taxa de eficiência de venda de 10% é considerada um sucesso para qualquer venda. Não existe nenhum tipo de venda mais eficiente do que uma venda ativa. Então vamos dizer assim, você quer vender através de propaganda, você quer vender chinelo através de propaganda, tá? A taxa de sucesso para a venda de propaganda passiva para um produto barato, tipo chinelo, Yakult, Danoninho, sei lá, essas coisas, bola de futebol, camiseta, a taxa de sucesso para uma venda passiva, tá? É assim, melhor das hipóteses, 0,5%. Em geral, 0,1%. Ou seja, cada 1.000 pessoas que vê uma compra, ok? Agora, para venda ativa é diferente. É 10%. É tipo assim, é o ápice da venda, tá? Você não é louco para imaginar que você vai vender 100%, né? Cheguei ali, pum, venda. Cheguei ali, pum, venda. Cheguei ali, pum. Não é assim que funciona a venda ativa também, entendeu? Você vai sim se frustrar, você vai precisar depois tomar um cafezinho, se acalmar, depois você ficou nervoso, pô, meu, cara grosso, etc, tal. Tudo isso da venda tem, tá? Sempre tem um estúpido, etc, tal, sempre tem. Mas, no meio dessas pessoas mais malucas, aí sempre aparecem também pessoas boas, certo? E é isso que você procura. Você vai ter 10 chances, certo? Você vai pegar 1 no final. 1. Quantos você precisa? 1. Depois você pega, faz outros 10, ou os mesmos 10 você substitui e faz de novo ao longo do tempo. Eu penso assim, ó. Desses 10 aqui, ó, bons potenciais clientes, eu consigo fechar em 6 a 12 meses um contrato de 10, tá? Mas, se eu considerar um período maior, vamos dizer assim, 3 anos, eu consigo fechar 2 ou 3, tá? É só questão de mais tempo, tá? Mas, vamos colocar aqui 10%. 10% é um sucesso, tá? Pois bem, então continuando aqui, ó. Uma equipe de venda é algo muito grande, cara, e ineficaz. Vamos ver. Você vai deixar suas vendas na mão da sorte, ou seja, uma venda passiva, ou você prefere definir suas vendas com metas claras e mensuráveis, ou seja, uma venda ativa. Você vai ter duas escolhas. Você vai escolher passivo ou ativo. Qual que é a diferença? Passivo, chuva. Ativo, irrigação. O que você vai escolher? Olha só. Passivo, Mega Sena. Ativo, ganhar grandes contratos. O que você vai escolher? Você vai querer ser passivo, esperar lá, ou ativo? Né? Então essa é a mudança de paradigma. Ok. E o que eu quero mostrar para vocês aqui é uma visão, tá? Uma jornada com coragem. Você precisa fazer essa jornada com coragem. Você precisa ter coragem para fazer ela. É incômodo pra caramba, tá? É incômodo pra caramba. Você se sente às vezes meio assim, mas você tem que lembrar que os dois lados no processo de venda são humanos, então é incômodo pros dois também, tá? E outra, se você vai vender para uma média grande empresa, você tem que saber que o cara que está do outro lado negociando com você é um cara que, ó, apanha demais, entendeu? Essas médias grandes empresas, esses diretores, tipo assim, nossa, todo mundo quer lascar, tirar um pedaço, entendeu? Quando você chega lá, um cara bem educado, bem apresentado, falando uma conversa, conversando bem, né? Batendo um papo, sem querer arrancar um pedaço do cara, etc, tal, você vai ser bem tratado. Quando você vai ser bem tratado e você trata ele bem, o que você vai fazer? Você vai criar um relacionamento ali. A gente vai falar sobre isso ao longo desse curso. Mas, olha só, uma equipe de venda é algo muito grande, caro e ineficaz? Não, já percebemos. É pequeno, barato e eficaz. É o oposto. Você deve ser o ou a principal vendedor ou vendedora dos seus serviços. Essa é a verdade. Você vai ser o principal vendedor ou a principal vendedora do seu serviço. Se você tem o conhecimento, quem tem que fazer a venda? Você. Eu tenho a menor ideia. Vamos supor, eu sou um cara bom de vendas na minha área. Se você, tá, me contratar para ser seu vendedor, eu não vou conseguir vender. Porque eu não entendo a sua área. Mas na minha área eu entendo, certo? Então eu consigo vender. Então assim, ó, você vai ter que um paradigma que a gente vai bater em toda a apresentação. Mudança do paradigma da venda passiva para a venda ativa. É isso que eu quero
com todo mundo aqui, mudar a venda passiva para ativa, tá bom? Bom, por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais. Olá a todos. Hoje a gente vai finalizar aqui a introdução do curso, tá? Eu espero que nas primeiras 3 partes dessa introdução eu tenha conseguido romper as barreiras que o pessoal da área técnica tem e que eu já tive também, tá? E assim, e hoje eu vou falar um pouco sobre a minha experiência como negociador, tá? Eu não gosto de falar que eu sou vendedor, porque assim, eu sou sim um vendedor, mas eu vou um pouco além, tá? Eu sou um negociador, porque eu vou negociar preço, vou negociar condições, eu não vou simplesmente fazer uma venda, não é isso que eu espero de todo mundo aqui, não espero simplesmente chegar lá e preencher um canhoto, fazer uma venda, não é isso, tá? É um negociador, é entender as duas partes, tá? E depois ser um fechador de contrato, ok? Pois bem, então vamos continuar aqui nossa parte de introdução, falando aqui um pouco sobre a minha experiência como negociador. Então é o seguinte, ó, uma jornada na área mais técnica possível. Então alguém vai falar, ah, minha área é muito técnica. Desculpa, eu não sei o que pode ser mais técnico do que um sismólogo, vamos dizer assim, um pesquisador de tremores de terra no Brasil, onde não tem tremor de terra. Não sei o que pode ser mais específico que isso, tá? Então vamos lá. Eu acho que eu sou a pessoa perfeita para estar fazendo esse curso aqui. Então vamos lá. Vendendo serviços sobre terremotos no Brasil. Foi isso que eu fiz, tá? E ainda faço, mas faço também em outros lugares do mundo, né? Então assim, ó. Sou bacharel em Geofísica e doutor em Geofísica pela Universidade de São Paulo. Eu me especializei na área de tremores de terra no Brasil. Também dei aula na USP, na área de tremores de terra, né? E assim, existem poucas empresas que contratam serviços sobre tremores de terra no Brasil. E no início eu Afonso, pensei, olha só, quando essas empresas, que são poucas, precisarem de algum serviço, elas vão me pedir um orçamento, visto que eu sou um dos poucos sismólogos do Brasil. Ou seja, eu imaginei, todo mundo me conhece, certo? Já publiquei artigo, etc, tal, todo mundo me conhece. Quando precisar, o pessoal precisar de algum serviço na área, o pessoal vai me consultar, não é isso? Olha só. E adivinha, eu fiquei horrorizado quando eu percebi que não só essas empresas não me procuravam, como, por ignorância muitas vezes, muitas dessas empresas contratavam pessoas sem experiência na área para fazer serviço de um sismólogo. Ou seja, por exemplo, o pessoal eu vi contratar até biólogo para fazer serviço de tremor de terra. Veja bem, biólogo, área de biologia, certo? Sismologia, tremor de terra, área de exatas, não é da área de biológicas. Um não mexe com muitas contas, o outro só mexe com conta. E aí você olha e fala o seguinte, pera um pouquinho, como é que um biólogo assinou um relatório de sismologia? Tipo assim, em que mundo a gente vive? Eu ficava pé da vida, eu falava, nossa, como é que alguém fez uma coisa tão danada de louca? Né? Ou, por exemplo, contratar geógrafo, né, para fazer serviço de sismólogo. Eu não entendia, eu falava, não é possível, não é possível. Né? E aí você lia os relatórios assim, fala, nossa, Ctrl+C, Ctrl+V dos sites de sismologia, e a parte que você via que era original estava tudo errado. Fala, meu Deus, como é que pode alguém contratar gente que não é capacitada? Meu pensamento. Mas a verdade é o seguinte, quando você está numa grande empresa e você tem muita coisa para fazer, você não consegue se especializar em tudo. E você não consegue saber, você não vai saber que você precisa de um sismólogo para fazer um relatório. Inclusive, eu visitei uma empresa de engenharia uma vez, de um amigo, tá? Não era cliente nem nada. E ele falou assim, ó, tô vendendo serviço de geofísica. E quem faz serviço de geofísica é geógrafo, não é? Tipo assim, não, meu amigo, não é geógrafo. Ou é geofísico ou é geólogo. Não, mas eu andei pesquisando aqui, eu cheguei a essa conclusão. Um cara, vamos dizer assim, com doutorado na área de engenharia, vamos dizer, muito conhecimento, querendo contratar um geógrafo, que é a área de humanas, a geografia é a área de humanas, para fazer um serviço da área de exatas. É isso. Então o que acontece? Por mais que você olhe e fale assim, não, mas é absurdo, a pessoa não entende uma coisa tão óbvia. A verdade é o seguinte, não, as pessoas não entendem as coisas óbvias, tá? É por isso que muitas coisas dão errado, tá? Mas, acontece. E por que o cara contratou o geógrafo ou o biólogo para fazer serviço da minha área? Porque eu não estava lá. Porque se eu tivesse lá, o cara ia falar, pô, aquele cara que passou aqui, aquele cara é especialista em tremor de terra. Vou contratar aquele cara. Mas como eu nunca tinha passado ali, o que acontece? O cara pensa, quem que faz serviço? Ah, sei lá, quem faz serviço na minha área é biólogo, né? Contrata um biólogo aí. Aí liga lá pro biólogo, você faz esse serviço? Ah, eu dou um jeito.
É assim que funciona o mundo, tá? Então, tem um mundo teórico e o real, tá? A gente tá querendo nesse curso aqui entender o mundo real, não o teórico, tá? Então, na teoria, sim, as pessoas me ligariam. Mas, na prática, não é assim que funciona. O cara não vai ficar 10 horas olhando no Google lá para me encontrar, entendeu? Ele vai pegar o primeiro da lista. E isso se ele colocar as palavras-chave certas ainda por cima, né? Então, assim, isso é um problema. Então, assim, eu investi também em anúncios na principal revista do meu setor, com propagandas mensais de meia página, investi em site, etc. E adivinha? A prospecção passiva é pouco eficiente para uma área de serviço de alto valor agregado. Ou seja, não chegou ninguém, basicamente. Ninguém que eu queria. Né? Se vezes chegava lá um gato pingado ou outro, tipo assim, meu Deus, gastando meu tempo. Só isso. Foi venda mesmo, venda de serviço bacana, todos eu fiz de forma ativa. Ok? Então vamos lá, vamos continuar. Então assim, ó, mas como vender um serviço na área de sismologia? Essa era a pergunta que eu tinha, né? Trata-se de uma área tão específica e pior, é uma área onde os serviços não são sempre necessários. Ou seja, não adianta você ligar para uma empresa XPTO hoje, se eles não estiverem fazendo uma grande obra, eles não vão precisar de um serviço de um sismólogo. Ou seja, será que se eu ligar para, sei lá, pegar um exemplo aqui, para Pirelli, eles vão precisar de um sismólogo nesse momento? Talvez não. Mas em algum momento eles podem estar construindo uma fábrica. E quando eles estiverem construindo a fábrica, talvez eles precisem de um serviço sismólogo, certo? Então assim, você não vende esse serviço todo dia, as pessoas não precisam. Você tem que esperar a hora certa de um empreendimento para entrar. O empreendimento tem que estar em construção. Ou talvez antes dele estar em construção. Por quê? Porque, por exemplo, já teve casos comigo. Eu fui lá e falei, olha, os caras começaram a construir tal obra, vou oferecer meu serviço. Quando cheguei lá, já tinham contratado um biólogo. Tipo assim, amigo, não faz sentido, você precisa de um cara que nem eu para fazer esse serviço. Ah, sabe o que é? É que a gente já assinou um contrato, agora já era. Então, tipo assim, você tem que entrar na hora certa, tem um timing também, né? Pois bem, se você entrar na hora errada, a janela se fecha para sempre, você não vai conseguir fazer o serviço. Então minha pergunta, como prospectar um tipo de cliente tão raro, que tem o momento certo, o cliente certo, tudo certo? Como é que você faz isso? Bom, eu vou explicar para vocês ao longo desse curso, tá? Como diz a capa desse livro aqui, que inclusive eu indico, já li, muito bom, tudo é óbvio, desde que você saiba a resposta. Demora pra gente conseguir a resposta. O que eu estou mastigando aqui, entregando para vocês assim, mastigado nesse curso, é o que para mim é óbvio. Óbvio. E quando vocês terminarem o curso, eu espero que para vocês também seja óbvio, ok? Pois bem, continuando aqui, ó. Qual é a minha proposta neste curso aqui? Mudança de paradigma, tá? De vendas. De vendas para negociação. Não só de uma venda passiva para uma venda ativa. Mas quando você vai fazer uma venda ativa, na verdade você vai um pouco além. Você não quer vender um produto pronto, ok? Não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero ensinar para vocês. Você tem que estar aberto para o cliente te explicar o que ele dá valor. Você vai lá, que nem eu falei, eu apresento um serviço de sismologia, o cara vai lá, quase dorme, assim, o cara ronca na cadeira. De repente você começa a perceber, tipo assim, o cara não tá ligando pro que eu faço, entendeu? E aí, de repente, você fala o seguinte, vou vender um serviço baratinho para você aqui, tá? Vou precisar de um equipamento de 150 mil reais, vou te vender o serviço por 180 mil. Ou seja, é só para pagar o equipamento, porque eu vou ter que pagar imposto também em cima dos 180 mil. O cara fala, 180 mil por isso? E aí, de repente, quando você desenvolve uma certa conversa, você vai começar a conversar com o cliente, né? Você vai negociar, você vai entender, mas espera um pouquinho, o que você precisa que eu possa te ajudar? Né? Você vai começar a desenhar algo maior, certo? Porque às vezes o que você pensa que tem valor, para o cliente não tem valor. E às vezes o que você pensa que não tem valor, nenhum para o cliente tem. Então a gente vai explorar um pouco isso durante o curso. Olha só, às vezes não adianta virar a página. Às vezes é melhor fechar o livro e abrir um novo livro, certo? É o que eu estou propondo aqui para vocês. E uma máxima, né? Olha só. Qual é a minha proposta nesse curso? Olha só, você tem que ter consciência de que uma venda grande é um processo de longo prazo, 6 meses a 12 meses, tá? Você quer vender um serviço grande, você vai ter que ter tempo, tá?
Você tem que ter tempo. Esse é um problema. As pessoas pensam o seguinte: vou fazer esse curso aqui do Afonso e daqui a um mês eu estou ganhando um monte de dinheiro. Não, negativo, negativo. Você vai ter que se esforçar bastante e você vai ter que fazer um processo contínuo. É um esforço contínuo. Você fez o esforço na semana que fez o curso e esqueceu. Não vai funcionar, tá? Então assim, você quer investir tempo fazendo esse curso? Você vai ter que, depois do curso, estar fazendo isso de forma contínua, ok? Para ter resultado. Olha só aqui, ó, se não matar um leão por dia, no dia seguinte serão 2 leões. É isso aí. É a ideia por trás. Você tem que fazer contínuo. Porque se você não matar um leão por dia, o que vai acontecer? No dia seguinte serão 2. Pois bem, continuando aqui, ó. Então você tem que ter uma consciência de que uma venda de grande serviço, uma venda de grande valor agregado, ela é uma construção de longo prazo, tá? Olha aqui, ó, o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dias após dias. Então, dia após dia. Então, é isso. Por exemplo, quando você vai fazer uma venda, vou mostrar para vocês. Você tem que ficar lá 15 horas vendendo no telefone? Não, porque você não vai conseguir manter o bom humor durante 15 horas. Vou fazer venda todo dia. Não, você não vai fazer venda assim todo dia, certo? Não é todo dia, ok? Você tem que fazer sua área técnica, você tem que fazer seu relatório, seus trabalhos. Mas você vai dedicar uma certa quantidade de tempo que, no meu ver, é a quantidade ótima de tempo. A gente vai falar sobre isso. Ou seja, você fala o seguinte: Afonso, mas isso que você está falando, vocês vão ver a aula mais para frente, não é pouco tempo, né? Vai ter uma distribuição, vou explicar para vocês. Não é pouco tempo? Bom, o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Ou seja, você vai ter que ter isso em mente, ou seja, você vai ter que fazer essa construção. Continuando aqui, ó, você nunca sabe que resultados virão da sua ação. É verdade. Mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Lembre-se, de novo, eu vou mostrar para vocês um cronograma para fazer venda. Como é que funciona, como é que eu faço. Tá? Eu já tentei fazer vários dias seguidos, já tentei fazer tantas vezes por mês. Eu encontrei um cronograma ótimo que para mim funciona. Por quê? Porque não adianta ligar em dias seguidos, tem um motivo para isso. Tá? Então tem vários motivos, na verdade. Então eu vou explicar para vocês essa questão. Mas você vai ter que tomar uma ação e essa ação vai ter que ser contínua. E se você não tiver ação, não vai ter resultado. Ok? Pois bem, agora, resumindo aqui, a gente está terminando a introdução do curso. A introdução. Este curso é o início que você precisa. Você vai conseguir fazer venda com esse curso aqui, vai conseguir fazer sua negociação, ok? Esse é o meu objetivo para vocês aqui. Mas não iremos abordar 3 pontos importantes. Por quê? Porque a ideia desse curso, quando eu pensei em fazer esse curso, eu pensei em fazer um curso longo. Só que a ideia aqui na Udemy é fazer mini cursos, cursos mais curtos, com até no máximo aí 20 aulas. Então o que acontece? Tem 3 pontos a mais que eu gostaria de falar, tá? Que seria interessante a pessoa saber também. São 3 pontos que cada um vai merecer um mini curso, porque eles são longos. Um ponto aqui, ó, definir preço. Você vai saber vender. Você vai vender os primeiros serviços. Posso até te dar as dicas de preço inicial para você fazer os primeiros serviços. Mas, quando você começa a pensar em serviço de 1 milhão, 500 mil, 3 milhões, desculpa, você vai precisar saber definir preço de alto valor. Você vai precisar, esse vai ser um outro curso, tá? Então, ou seja, você vai conseguir vender seus primeiros serviços tranquilamente com esse curso aqui. Serviço de 5 mil, 15 mil, 50 mil, talvez 100 mil, talvez 200 mil. Mas quando você for além disso, você vai precisar de um pouquinho mais de informação. Além disso, serviço de alto valor, né? Como elaborar uma proposta vencedora. Lembre-se, quando você faz uma venda, a venda não é assim, uma venda boca a boca simplesmente. Você tem que fazer uma proposta, tem que desenhar uma proposta. E quando você vai desenhar essa proposta, você tem que fazer ela antes da venda. Por quê? Porque quando o cliente te pede a proposta comercial, a proposta técnica, ele vai falar o seguinte: você pode me entregar daqui 3 dias? 3 dias é um tempo muito curto para fazer uma proposta. Então você tem que ter as propostas mais ou menos prontas, certo? As partes que você vai precisar pôr em todas as propostas prontas. Vou falar sobre isso neste outro mini curso aqui. E, lógico, network, né? Como criar uma base de apoio para o sucesso. Tem pessoal que põe network ou networking, eu ponho network, tá? Como criar uma base de apoio para o sucesso. Você precisa de uma base. Por quê? Vamos lá, vamos explicar isso aqui. Olha, você vai fazer a prospecção ativa. Ok, vai ter uma dificuldade desse tamanho aqui. Beleza. Quando você, ao longo do tempo, vai criando uma base de relacionamento, você vai diminuindo esse esforço. Ok? Por quê? Porque
você vai começar a ter apoio interno em vários lugares. Só que tem um problema. Como é que você faz isso aqui? Rede de relacionamento para network não é conhecer a pessoa. Ah, eu conheço o cara, eu tenho o telefone dele. Isso não serve para absolutamente nada. Como é que você constrói o network de verdade? Ah, eu tenho o meu Facebook, tem 3.000 pessoas. Não, nenhuma delas presta. Pronto. Para você fazer o network, não presta para network, talvez para outras coisas, para gastar seu tempo, provavelmente. Mas, se você quer um network, algo que é como se fosse uma ferramenta de trabalho, tá? Que te potencializa para você vender cada vez mais, você vai ter que criar esse network de uma forma, você vai ter que desenvolver esse network de uma forma e você vai ter que alimentar ele de uma forma. Então assim, neste curso aqui, eu estou falando a introdução, estou deixando bem claro o que tem no curso, tá? Para ninguém reclamar depois. O curso é um curso de negociação vendas, tá? Você vai venda, obviamente, mas negociação também, tá? E você vai conseguir fazer uma negociação venda bem se você tiver o conteúdo inteiro do curso, ok. Mas você ainda vai ter dificuldade de definir preço alto. Você ainda vai ter talvez dificuldade de fazer uma boa proposta técnica, a não ser que você já tenha experiência. E você ainda vai ter dificuldade de criar uma rede de relacionamento, de network que funcione. Se você... São informações adicionais, tá? Então nesse curso aqui a gente vai estar limitado a essa parte de venda, negociação, ok? Depois os outros tópicos a gente levanta em outros cursos. Pois bem, e assim, qual é o primeiro passo em uma venda ativa? Qual é o primeiro passo? Que a gente vai começar já na próxima sessão. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é o seguinte: se você não encontrar o alvo, você dificilmente acertará o alvo. Você tem que acertar o alvo. Você precisa primeiro ver o alvo, certo? Ver se, onde está o alvo. Você não vai pegar o seu arco e flecha e ficar tirando assim, ó. Você quer saber onde está o alvo. Ah, tá atrás daquela, tá vendo aquela árvore ali, ó? Atrás dela tem um alvo. Ah, tem um alvo ali. Agora você pode mirar. Pode até ser difícil, mas agora você pode mirar. Primeiro você tem que saber o alvo. Você tem que conseguir ver o alvo, certo? Então assim, de novo, vocês vão chegar no final do curso. Tudo é óbvio, ok? Desde que você saiba a resposta, tá? Essa é a ideia. Vocês vão entender. Tudo que eu vou falar aqui, se eu tivesse aprendido antes, tinha me poupado muito trabalho, tinha assim começado a ganhar muito mais dinheiro antes, certo? Pois bem, então assim, esse é o objetivo do curso, a gente conseguir fazer venda, negociação de serviços grandes. E passar de uma venda passiva, que é o que todo mundo gosta e que não é bom, para uma venda ativa, onde você escolhe o cliente, não o cliente que te escolhe, tá bom? Bom, por hoje é isso. Muito obrigado a todos. Até mais.